Faça um bom dia! E aí, como é que você está? Tudo em ordem? Tudo bem com você? Vamos agradecer a esse Deus, nosso Pai maravilhoso, que nos concedeu mais um dia, mais um domingo maravilhoso, né? Que a gente acordou e que a gente possa, né, nesse dia despertar para uma nova vida, para uma mente renovada, que o Senhor já nos abençoou, né, com essa graça de podermos viver e desfrutar mais um dia nas nossas vidas. E vamos continuar então terminando hoje o capítulo 16 da sabedoria. Muito lindo, né? Muito linda a sabedoria. Sabedoria que nós precisamos invocar a Deus todos os dias em nossa vida para que nós possamos entender sua palavra cada vez mais e possamos viver os seus ensinamentos, né? Aquilo que Ele nos criou para ser, na nossa essência verdadeira, né? Que nós somos filhos, herdeiros do reino de Deus. Mas para sermos herdeiros do reino de Deus, precisamos fazer esse reino já reinar aqui na terra, né? Lembra que eu disse que nós somos seres espirituais vivendo uma experiência terrestre, né? Então nós estamos vivendo uma experiência humana, mas nós somos seres espirituais que nascemos para viver eternamente. E continuando a sabedoria, então, nós paramos no versículo 25 do capítulo 16. Então, vamos terminando o versículo agora do 26 até o 29, nós terminamos o capítulo. Então, aqui eu vou só retomar o 25. Então, aqui ele fala que a criação, né, obedece ao seu Criador e ela trabalha com, né, no 24 fala, a criação obedece a ti, seu Criador, ela se inflama para punir os injustos, se abranda para beneficiar os que confiam em ti. Ela também se revestia de todas as formas, colocando-se a serviço da tua bondade, que a todos alimenta conforme o desejo de sua necessidade. Lembra que eu falei ontem, né? Então agora o 26. Desta forma, Senhor, os teus filhos queridos aprenderam que não é a produção de frutos que alimenta o homem, mas é a tua palavra que sustenta os que acreditam em ti. Olha, lembra que nós somos seres espirituais, então nós precisamos viver da palavra de Deus para que nós possamos alimentar a nossa alma, o nosso espírito, fortalecer a nossa alma, porque é a nossa alma que governa o nosso corpo. Se nós temos uma alma fortalecida, o corpo tem que obedecer aquilo que a alma né? Que é a alma que governa o nosso corpo. Então, de nada adianta a gente só se alimentar de alimentos que é do corpo, porque esse corpo aqui um dia ele vai ficar, mas é a alma que vai viver eternamente. Então, olha que lindo isso aqui, gente, é a tua palavra que sustenta os que acreditam em ti. É a palavra de Deus, é as promessas de Deus que Ele tem para nós que nos faz ficar em pé, que nos faz viver, que nos faz viver neste mundo que não é o mundo dele, né? Que esse mundo a gente percebe que aqui jaz o maligno, né? Nesse mundo, infelizmente. Mas o próprio Jesus dizia: meu reino não é deste mundo. Então, o mundo de Jesus, nós, né? O reino que Jesus preparou para nós nos alimentamos, nos sustentamos com a palavra de Deus, com as promessas de Deus para a nossa vida. E é isso que nós temos que passar, né, para as outras pessoas também, para as futuras gerações. Porque se nós não passarmos, as futuras gerações não conhecerão esse nosso Deus maravilhoso. Né? Prova disso, eu vou dar um testemunho aqui que eu estou assim, nós estamos, eu, minha filha e mais a nossa amiga Evelyn, nós estamos em São Paulo. Vocês viram que o cenário mudou, né? Nós estamos em São Paulo fazendo uma imersão de mulheres e nós saímos para almoçar, fomos num shopping almoçar e a gente vê as crianças, a nossa juventude, todas vestidas de animais, sabe? Negando a divindade do seu corpo, da sua imagem e semelhança de Deus. Então, que mundo que nós estamos esperando com a nossa juventude? Então nós precisamos anunciar o nosso Deus maravilhoso, que nós somos a sua imagem e semelhança, para que nós possamos viver neste mundo aqui, fazer a diferença nesse mundo, para que eles também possam acordar e despertar para a vida eterna, não só para esse mundo aqui a gente vai ficar, o nosso corpo vai ficar nesse mundo, mas nós precisamos nos alimentar da palavra de Deus, né? Que é o que nos sustenta, que nos faz acreditar e nos faz vivermos uma vida diferente do que o mundo nos prega. Então aqui o versículo 27 agora. Pois aquilo que o fogo não devorava, logo se derretia ao calor de um raio de sol.
Deste modo, eles ficaram sabendo que é preciso levantar-se antes do sol para te agradecer, olha que lindo isso, e invocar-te desde o raiar do dia. Então, nossa vida tem que ser assim, agradecer a Deus todo momento, que desde o nosso despertar até anoitecer, a gente tem que estar agradecendo a Deus e com Ele conversando o dia todo, para que a gente possa estar mais próximo, para que Ele possa nos iluminar e nos direcionar na nossa vida. Olha aqui, ficaram também sabendo que a esperança do ingrato, olha só, a esperança do ingrato, aquele que só reclama, aquele que não agradece, né? Se derrete como a geada de inverno e se espalha como a água que não é utilizada. Olha isso. A ingratidão, gente, ela faz nos adoecer. Ela não faz com que a gente tenha prosperidade. O que é prosperidade? Prosperidade na nossa vida é ter vida em abundância, aquilo que Jesus ia anunciar. Eu vim para que todos tenham vida e vida em abundância. E ter vida em abundância, quando a gente fala prosperidade, não é dinheiro, só dinheiro. Também, lógico, porque o dinheiro é uma moeda de troca que nós precisamos dele para a gente poder comprar, para a gente poder comer, para a gente poder, né, ir e vir. Nós precisamos do dinheiro, sim, mas prosperidade é muito mais do que ter dinheiro. Prosperidade é você ter saúde, é você ter amigos, é você ter um Deus para você louvar e agradecer, é você ter pessoas com quem você possa contar. Então, isso é ser grato a Deus. Agora, a ingratidão, ela só traz doença, ódio, rancor para o nosso coração. Então, agora nós vamos ler o capítulo inteiro, 16, na íntegra, né, para vocês, porque muita gente não tem, né, a sabedoria na Bíblia. Então, nós vamos ler o capítulo inteiro, 16, então. Por isso, os egípcios foram justamente castigados com seres semelhantes e atormentados por numerosos animaizinhos. Em vez de tal castigo, tu beneficiastes o teu povo e para lhe satisfazer o intenso apetite, tu lhe trouxeste cordonizes, alimento extraordinário. Desse modo, enquanto os egípcios ficavam famintos e perdiam o apetite natural, enjoados com os bichos que lhes tinham enviado, as pessoas do teu povo, depois de passarem um pouco de necessidade, repartiam entre si alimento extraordinário. De fato, era preciso que os opressores sofressem carestia inevitável. Ao teu povo, porém, bastava que lhe fosse mostrado como os inimigos estavam sendo atormentados. Quando caiu sobre eles a fúria terrível das feras e morriam mordidos por serpentes tortuosas, sua cólera não durou até o fim. Foram assustados por pouco tempo e como correção, mas receberam um sinal de salvação para lhes recordar o mandamento da tua lei. Quem se voltava para o sinal era salvo, não pelo que via, mas graças a ti, o Salvador de todos. Desse modo, convencestes os nossos inimigos de que és tu quem livra de todo o mal, porque eles morreram com as picadas de gafanhotos e moscas, e não houve remédio que os salvasse, pois mereciam ser assim castigados. Quanto aos teus filhos, nem mesmo as presas das serpentes venenosas conseguiram vencê-los, porque a tua misericórdia interveio e os salvou, para que se lembrassem de tuas palavras, eram mordidos e logo depois curados, para não cair no profundo esquecimento e serem excluídos de teus benefícios. Não foi erva nem unguento que os curou, e sim a tua palavra. Senhor, que cura todas as coisas. Sim, porque tu tens poder sobre a vida e a morte, e fazes descer à porta do reino dos mortos e de lá subir. O homem, na sua maldade, pode matar, mas não é capaz de fazer voltar o espírito que se exalou, nem libertar a alma que foi recolhida no reino dos mortos. É impossível escapar de tua mão. Os injustos recusavam reconhecer-te, e tu os açoitastes com a força do teu braço. Foram perseguidos com chuvas estranhas, granizos, tempestades violentas e devorados pelo fogo. O mais surpreendente foi que, na água que apaga tudo, o fogo ardia mais ainda. E é que o universo é aliado dos justos. Às vezes, a chama se abrandava para não queimar os animais enviados contra os injustos.
Desse modo, eles podiam ver e compreender que estavam sendo perseguidos pelo julgamento de Deus. Outras vezes, mesmo dentro da água, a chama ardia mais forte do que o fogo para destruir os produtos de uma terra injusta. Ao teu povo acontecia o contrário. Tu o alimentavas com um alimento de anjos, oferecendo-lhe do céu o pão já preparado, que proporcionava todos os sabores e satisfazia a gosto de todos. Esse alimento mostrava a tua doçura para com teus filhos. Ele se adaptava ao gosto de quem o comia e se transformava naquilo que cada um desejava. A neve e o gelo resistiam ao fogo sem se derreter. Desse modo, tornou-se claro que o fogo, ardendo no meio do granizo e relampejando no meio da chuva, destruía os frutos dos inimigos. O mesmo fogo, porém, noutra ocasião, esquecia a própria força, para que os justos pudessem alimentar-se. De fato, a criação obedece a ti, seu Criador. Ela se inflama para punir os injustos e se abranda para beneficiar os que em ti confiam. Ela também se revestia de todas as formas, colocando-se a serviço da tua bondade, que a todos alimenta conforme o desejo de quem está em necessidade. Dessa forma, Senhor, os teus filhos queridos aprenderam que não é a produção de frutos que alimenta o homem, mas é a tua palavra que sustenta os que acreditam em ti. Pois aquilo que o fogo não devorava, logo se derretia no calor de um raio de sol. Desse modo, eles ficaram sabendo que é preciso levantar-se antes do sol para te agradecer e invocar-te desde o raiar do dia. Ficaram também sabendo que a esperança do ingrato se derrete como a geada de inverno e se espalha como a água que não é utilizada. Que você possa refletir então esse maravilhoso capítulo hoje. Que Deus abençoe sua casa, sua família e que nós possamos então agradecer a Deus todos os momentos, desde o raiar do sol, né? Que a gente possa louvar e agradecer esse nosso Deus maravilhoso que nos criou para sermos seus filhos, herdeiros e reinantes. Fica com Deus, um beijo no seu coração.